Fala galera do canal Jamil Borges. Venho aqui hoje gravar esse vídeo sobre o PET 4, primeiro ano do ensino médio, segunda semana, que fala de progressão geométrica, a nossa querida PG. Então, progressão geométrica é uma sequência de números, uma sequência matemática, onde a partir do primeiro termo ele é multiplicado por uma razão constante chamada de Q, que é coeficiente, e assim formando os termos seguintes. Então, eu faço o primeiro termo vezes o quociente, a razão, aí eu consigo o segundo termo. Depois eu faço o segundo termo vezes a razão, eu consigo o terceiro termo. Então, eu sempre vou multiplicando cada termo formado por essa constante. Com isso, eu formo a minha progressão geométrica. Na PA, você adiciona a constante ao termo anterior para formar o termo seguinte. Na PG, você multiplica os termos. Então, o A1 vezes a constante Q, A2 vezes a constante Q, A3. Então, você vai formando a sequência através da multiplicação. Então, PG, os elementos são chamados de A, A1, A2, A3, AN, onde o A tem que ser diferente de zero, porque qualquer número multiplicado por zero é zero. A nossa razão, a constante, é chamada de quociente, é representado pela letra Q, e é o resultado de A2 dividido por A1, A3 dividido por A2, A4 dividido por A3. Você pode pôr qualquer valor. O termo geral é dado pela fórmula AN é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, isso aqui é a minha fórmula do termo geral, que eu uso para calcular. Pus aqui 3 exemplos de PG. 1, 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16. 1, 3, 9, 27, 81. Menos 2, menos 6, menos 18. Observe que a partir do primeiro aqui, ó, a minha razão da primeira aqui, ó, o que é 2 dividido por 1 é 2. Então, o que eu fiz? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a partir do primeiro termo, para me formar a minha sequência, basta multiplicar, formando os termos. A cada termo que você consegue, você multiplica novamente por essa constante aqui. A minha razão é 3 dividido por 1, 3. Então, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E aqui, a minha razão Q é o quê? Menos 6 dividido por menos 2, que dá 3 positivo. Então, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 vezes 3, menos 18. Então, com isso eu vou formando a minha PG. Então, vamos agora às atividades. Lembrando que a gente está resolvendo o PET 4, primeiro ano do ensino médio, semana 2. A primeira atividade está aqui. Considere a progressão geométrica 3, 15, 75, 375, 1875, 9375. Determine sua razão e expresse o termo geral dessa sequência em função do primeiro termo. Então, a gente só quer descobrir a razão e montar a equação do termo geral, sem descobrir um termo específico. Então, aqui você vai fazer o quê? Minha razão Q é igual a 2 dividido por A1. Então, quanto vale o A2? 15. O A1, 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então, a minha razão é 5. A fórmula do termo geral é AN igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, eu vou ter AN. Quanto vale o A1? No caso, o meu A1 é o primeiro termo, ele é 3. Então, 3 que multiplica razão 5, n, que não foi dado, menos 1. Então, a minha fórmula do termo geral é isso aqui, ó. A n igual a n vezes 5 elevado a n menos 1. Agora, eu posso atribuir qualquer valor para n aqui, que eu encontro o termo geral. Se eu falar que é 20, que eu quero o termo geral
está lá, que é o 20º termo, que está em A20. Substituo n por 20 e calculo aqui e encontro esse termo. Exercício 2. Escreva os 6 primeiros termos da progressão geométrica em que A1 é igual a 2 e a razão é 6. Então, eu quero o quê? O número de termos é n, então eu quero os 6 primeiros termos. O A1 foi dado é o quê? 2. E a razão Q é 6. Com isso, agora eu vou jogar na minha forma do termo geral. Eu encontro o sexto termo. Mas a gente tem de observar o seguinte: eu não preciso fazer essa conta toda. Eu sei qual que é o primeiro termo, não sei? 2. Então, minha PG começa com 2. Eu sei que a razão é 2. Então, eu vou fazer o quê? 2 vezes 6, 12. Então, o segundo termo é 12. 12 vezes 6, 72. 72 vezes 6, 432. 432 vezes 6, 2.592. 2.592 vezes 6 dá 15.552. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formei a minha PG. Não precisei usar a fórmula. Por quê? Eu tenho o primeiro termo. Eu tenho a razão e a quantidade de termo que eu quero. É só eu fazer. Põe o primeiro termo, multiplico pela razão. Aí eu encontro o segundo. Aí do segundo termo eu multiplico pela razão e encontro o terceiro. Aí vai. Eu preciso de 6 termos, eu fiz 6 continhas. Achei os termos que eu precisava. Exercício 3. Em uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 10 e a razão é 15, determine o termo geral dessa sequência em função do primeiro termo. Então, a gente vai fazer o quê? Eu tenho o primeiro termo, que é A1, ele é 10. Eu tenho a minha razão Q, que é 15. Agora, eu vou usar a forma do termo geral para me escrever a fórmula. A n igual a 1, que multiplica Q elevado a n menos 1. Então, a n, que é o termo geral, é igual a A1, que vale 10, vezes 15 elevado a n menos 1. Eu escrevi a fórmula do termo geral, porque eu não pedi um termo específico. Não estou procurando. Então, isso aqui é a fórmula. Qualquer termo que eu pedir, que eu substituir n aqui, eu vou encontrar. Então, vamos à letra B. Os valores do quarto e do sétimo termo dessa sequência é... Então, eu sei que o A1 vale 10 e o Q vale 15. No primeiro pedido aqui, eu quero o quê? O quarto termo. Então, o N vale 4. Então, eu aplico a fórmula. A N é igual a 1, que multiplica N menos 1, Q elevado a N menos 1. Então, a N, que é A4, que é o quarto termo, vai ser igual a 10 vezes 15 elevado a 4 menos 1. Então, A4 é igual a 10 vezes 15, 4 menos 1, 3. Então, A4 é igual a 10, que multiplica 15 elevado a 3, ou ao cubo, é 3.375. Vezes 10 dá 33.750. Então, aqui, ó, o meu A4 é 33.750. Essa é a minha resposta do quarto termo dessa PG. Agora, o sétimo termo. O A1 é o mesmo, 10. A razão Q é a mesma, 15. Só que o número de termos é 7, que é o sétimo termo. Então, vamos calcular agora usando a fórmula. A n igual a 1, Q elevado a n menos 1. Então, eu tenho a n igual a 10, que é o A1, 15, que é a razão. O n vale 7 menos 1. Então, a n é igual a 10 vezes 15 elevado a 7 menos 1, 6.
Então, o AN, que também pode ser chamado de nosso A7, que é o que a gente está procurando, é igual a 10 vezes 15 elevado a 6, vai me dar um valor de 113.906,25. Agora eu vou multiplicar esse valor por 10. Eu vou ter 113.906,250. Então, esse aqui é o meu A7 dessa PG. Beleza? Aqui tá tranquilo, né? Então, vamos passar para o exercício 4. O que pede o exercício 4? Em uma progressão geométrica, em que A1 é igual a 3 e Q é igual a 5, determine o termo geral da sequência em função do primeiro termo de sua razão. Então, é a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Então, o meu A1 vale 3. O meu Q, que é a minha razão, vale 5. Eu quero o AN em função desses dois elementos. Então, AN é igual a 1, que multiplica Q, elevado a N menos 1. Então, eu vou ter o quê? AN, que é igual a 3, que multiplica 5, elevado a N menos 1. Então, isso aqui é a forma do termo geral, né? Com essa forma que eu encontro qualquer valor, como já foi falado. Agora, na letra B, o valor do sétimo termo dessa sequência. Então, o meu N vai valer 7. Eu vou acabar usando isso aqui na sequência. Olha para você ver. Repara aqui. Eu vou ter A1, que é igual a 10. A1 que é igual a 3. Estou lembrando da questão anterior. Q, que é igual a 5. Onde a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o AN, que é o A7, é igual a 1, que é 3, vezes 5. O N vale 7 menos 1. Então, N é igual a 7 menos 1. Então, eu tenho A7 igual 3, que multiplica 5. 7 menos 1, 6. Então, eu tenho 5 elevado a 6. 5 elevado a 6 é 15.625, né? Então, a gente tem A7 é igual a 3, que multiplica 15.625. A7 é igual a 3 vezes 15.625, vai dar igual a 46.875. Então, o sétimo termo dessa sequência, onde A1 é igual a 3 e a razão é 5, é 46.875. Belezinha? Vamos para o próximo. Exercício 5. A UFRGS 2014. Considere o padrão de construção representado pelo desenho abaixo. Na etapa 1, há um único quadrado com lado 1. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em 9 quadrados congruentes, sendo 4 deles retirados, como indica a figura. Na terceira etapa e nas seguintes, o mesmo processo é repetido em cada um dos quadrados da etapa anterior. Nessas condições, a área restante da etapa 5 é... Então, na primeira etapa, a minha área 1 é 1, né? Então, começo com 1. Então, eu vou começar a formar minha PG pelo valor 1. Na segunda etapa, o quadradinho foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Das 9 partes, eu colori 5. Então, 5 nonos é a segunda etapa. A área é 5 de 9, né? A terceira etapa, o quadradinho foi dividido em várias partes aqui, ó. Cada quadradinho do anterior foi dividido em 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5.
5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 25 coloridos. Um total de 81 partes que ele foi dividido. E assim por diante. Então, aqui eu tenho montado a minha PG. Partindo daí, eu sei que o meu primeiro termo, o meu A1, é 1. A minha razão agora, eu vou calcular usando o quê? 5 nonos dividido por 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, 5 nonos dividido por 1 é igual a 5 nonos. Então, essa é a minha razão. Então, agora eu vou aplicar a forma do termo geral para me encontrar o que eu preciso. Qual etapa que eu procuro? A etapa 5. Então, meu n vai valer 5. Tá? Então, eu tenho AN igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. AN é igual a... O A1 vale 1, vezes 5 elevado a 9, elevado a 5 menos 1. Então, eu tenho AN igual a 1, que multiplica 5 elevado a 9, 5 menos 1, 4. Então, AN é igual a 1, que multiplica 5 elevado a 4, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Agora, o 9 elevado a 4, eu vou ter o quê? 9 vezes 9, 81, vezes 9, 729, vezes 9, 6.561. Então, eu tenho a n igual a 1 vezes 6.625 dividido por 6.561. O meu AN é igual o 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, eu vou multiplicar, eu vou ter o mesmo valor, 625 dividido por 6.561. Isso aqui é a minha alternativa aqui da minha atividade, a letra E. Então, a resposta desse exercício aqui é a letra E. Esqueci de falar as alternativas, mas todo mundo aí vê no enunciado que tem as alternativas. Então, eu calculei aqui o meu AN e cheguei à resposta de 625 sobre 6.561. Então, vamos ao exercício 5. O exercício 5 fala o seguinte. 6, melhor dizendo. Portal da Abamep. Para fazer uma aposta mínima na Mega Sena, uma pessoa deve escolher 6 números. Então, o meu N vale 6, né? 6 números. Diferentes em um cartão de apostas contendo números de 1 a 60. Então, meu espaço, os números eu posso escolher de 1 a 60. Uma pessoa escolheu os números de sua aposta formando uma progressão geométrica de razão inteira. Quais os números da aposta feita? Então, a gente tem que entender que a progressão geométrica é uma multiplicação pela razão. Então, eu tenho de procurar a menor razão possível. Qual que é a menor razão possível? O 1 não me serve, porque como ele é um elemento neutro, ele é multiplicado por qualquer número, é o próprio número. Então, a minha razão, o meu Q, vai ser 2. A gente tem de observar também o seguinte. Qual vai ser o meu primeiro termo? Vou procurar pegar o menor termo que a gente tem, porque dependendo do termo que pegar, eu não vou conseguir formar 6 números, porque é uma multiplicação. Por exemplo, se eu começar no 30, 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. Já matou a minha sequência. Se eu começar no 15, 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Não tem mais 1, consegui só 2. Então, a gente vai começar isso aqui pelo 1, que é o valor de... vai ser o meu A1. Tá, e agora eu preciso montar a sequência. Como eu disse anteriormente, na PA e na PG, nem tudo você precisa calcular na forma. Porque se você tem o primeiro termo e você tem a razão, você consegue montar a sequência. Se te pedir para montar a sequência, você não precisa calcular o termo geral. Simplesmente você vai fazer o quê? Eu vou escrever o primeiro termo, 1, que é o meu A1, multiplicado pelo meu Q, que é a razão. Então, 1
vezes 2, eu tenho 2. Então, 1 é o primeiro termo, o 2 é o segundo termo. Depois eu vou ter 2 vezes 2, que é o quê? 4, que é o meu terceiro termo. Depois eu tenho 4 vezes 2, que dá 8, que é o meu quarto termo. Depois eu tenho 8 vezes 2, que é 16. Então vamos contar aqui quantos termos que eu pus. 1, 2, 3, 4, 5. São 6, falta mais um, então vai ser, ó, 16 vezes 2 dá 32. Então, fechou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números. Então, eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então, isso aqui é a sequência do jogo feito pela pessoa na Mega Sena, uma aposta mínima, né? Então, a resposta nossa é essa aqui, essa sequência aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Com isso, a gente encerra a resolução dos exercícios PET 4, primeiro ano, semana 2. Espero que tenham gostado. Dê um like aí no canal. Curta aí, faça propaganda, ajude a gente a crescer. Falou, obrigadão.